Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Olá, queridos internautas, estamos nesta nova oportunidade com você, aqui pela gminas.tv, a TV online de Guaxupé, especialmente no nosso programa, o programa Jesus e Luz. E hoje, trazendo para vocês um convidado também muito especial, um confrade nosso que vem de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, é Adauri Antônio Camacho, orador espírita e também trabalhador no Centro Espírita Amor e Caridade, lá da cidade de Ribeirão Preto. O Adauri, como eu disse a vocês, é orador espírita e já fez muitas palestras pelo Brasil afora. E nós, aproveitando a oportunidade dele em Guaxupé, estamos trazendo para o nosso Jesus e Luz, para que você também, aí neste momento na sua casa, possa aproveitar, assim como nós aqui vamos aproveitar, dos conhecimentos do Adauri nas questões da lide espírita. E hoje ele trouxe para a nossa reflexão, um tema muito espetacular, que vai fazer mexer conosco, que é a coragem para a vida. Nós necessitamos verdadeiramente de muita coragem. Adauri, eu vou procurar não te incomodar, não te atrapalhar. Bem. Vamos lá. A gente está fazendo esse trabalho de divulgação da coragem, porque a gente percebeu que o ser humano às vezes falha em algumas partes por falta de coragem. O ser humano ele não conseguiu entender que em todos os momentos da vida ele nunca está sozinho. Ele sempre tem um amparo, uma companhia, e não custa nada a gente pedir essa ajuda, pedir esse reforço espiritual, porque é necessário a coragem diante das dificuldades que essa vida de provas e expiações nos proporciona. Naquela dificuldade financeira, naquele momento da doença, naquele momento da perda de um ente querido, naquele momento de desespero, da ingratidão de um filho. Às vezes a pessoa se abate, desanima e esquece que a prece é o melhor remédio que existe na face da terra. Eu digo que é o melhor remédio porque a prece pode ser feita em qualquer lugar e tem uma coisa muito boa, não custa nada. Você não paga nada para fazer uma prece. Então, nesses momentos que a vida te coloca em teste, que você fica diante da dificuldade, faça uma prece. Peça coragem. E uma das lições que a gente aprendeu com a doutrina, que não adianta a gente pedir para o problema se afastar. A gente tem que ter coragem de enfrentar o problema e sair vencedor. Porque o problema pode ser afastado? Pode. Mas se esse karma, se a gente tem essa dívida diante de encarnações passadas ou da atual, o problema retorna. Então, diante da dificuldade que a vida nos apresenta, precisamos do quê? Prece e coragem de enfrentar o problema. Respira fundo, faz uma prece e nada vai impedir que amanhã cedo o sol nasça novamente e a vida continua. A vida continuando, a gente tem que ter forças de continuar enfrentando os problemas que vão aparecendo. Porque eu costumo até brincar, viu, amor? Que a nossa vida é que nem uma pedreira. Você tira uma pedra, aparece outra. Você tira uma, aparece outra. Você tira uma, aparece outra. É uma pedreira que não acaba. Então, após a tempestade, vem outra tempestade. Vem outra tempestade. Agora, antes de vir outra tempestade, tem uma boa noite de sono no meio para você se recompor. Meu pai dizia que não existe nada melhor na vida do que um dia depois do outro e uma boa noite de sono no meio.
Porque às vezes também durante o sono a gente pode buscar essa energia, esse fluido. Uma coisa que eu aprendi e que a gente deve também usar, nós sabemos que o pensamento é a maior força que existe na face da Terra. O pensamento do ser humano é capaz de modificar as coisas, capaz de convencer as pessoas, capaz de modificar tudo. A força do pensamento, o pensamento é uma energia tão forte que ainda nós não sabemos desfrutar desse pensamento. Então, quando você vai enfrentar algum problema, que o pensamento é positivo, é um pensamento de otimismo, é um pensamento que vai para frente, é uma energia que você está levando com você para que as coisas deem certo. Agora, se você chega diante de um problema e fica assim, não vai dar certo, não vai funcionar, porque eu sou azarado. Não tem nada de azarado. A gente tem que ter pensamento firme, coragem. E quando a coragem não vem, a gente pede para ela vir através da prece. E a gente pode pedir até durante o sono físico, porque a gente sabe que quando a gente dorme, o espírito desprende. Nesse desprendimento, a gente pode ter um diálogo com o mentor amigo, com o ente querido que já partiu, que nos ajude a solucionar o problema, que nos mostre o caminho a seguir. Sabe, tem problema que quando a gente vai dormir, o problema é gigantesco. E no dia seguinte, quando você levanta, você vai ver que o problema não é tão grande. O problema diminuiu? Não. É que durante o sono, você teve ajuda, teve o auxílio de alguém que te orientou, que te fortificou e que te deu coragem de enfrentar esse problema. Tem alguma receita, Dauri, para enfrentar problemas? Tem. A fé é fundamental. Não existe ser humano que não tenha problema. Bom, só para a gente ter ideia de problema, a doutrina nos ensina que quem mais tem problema é o rico. E todo mundo quer ser rico. Você sabe a dificuldade do homem rico diante da vida? O compromisso que ele tem com a espiritualidade, do patrimônio financeiro que ele possui? Porque a missão está no Evangelho. A missão do homem rico no mundo não é ele ser avarento, ir para a Europa, ter uma vida de glamour, não. A missão do homem rico é, com esse dinheiro, ele proporcionar emprego, saúde, trabalho, cultura, você entendeu? Fazer com que essa população que vive ao redor dele usufrua desse patrimônio que ele tenha. Que ele não seja egoísta nem avarento de só ele usar isso aí. Ele fazer com que muitas famílias possam progredir, evoluir, através não só da parte financeira, mas é uma ajuda muito grande. Quando as finanças estão em dia, parece que a cabeça do ser humano pensa melhor. Parece que o cidadão vive mais tranquilo. Então, o que é a missão do homem rico no mundo? Dar emprego, construir saúde, construir escolas, construir coisas que tragam benefício para quem vive ao redor dele. Como tem aquela passagem do Cristo, que a turma interpreta, mas mestre, o senhor vai jantar na casa de um cobrador de impostos? Um homem rico. Jesus ora para esse homem e esse homem diz para o mestre, Jesus, eu sou rico, mas pergunte quem trabalha comigo e quem convive comigo se eu não ajudo. Vê se alguém que eu prejudiquei, descubra alguém que eu prejudiquei, que eu pago triplicado ou quadruplicado o prejuízo que eu causei. Ser rico não é pecado. Pecado é ser avarento, é ser egoísta, é não fazer com que essa riqueza distribua frutos ao seu redor. É não ter coragem para distribuir o benefício que veio na mão dele. Então você vê às vezes uma pessoa rica, se fecha dentro de uma mansão, viaja todos os meses para a Europa e não tem a capacidade de ajudar ninguém. Aí realmente é um espírito falido, com uma encarnação perdida e que vai pagar muito caro dessa avareza, desse egoísmo, dessa falta de interesse com o ser humano. Porque às vezes o ser humano, ele possuidor de alguns bens, de alguns valores, ele tem até um sentimento de despreendimento. Justamente. Tá? Mas diante das circunstâncias da vida, da família, das obrigações,
aí lhe falta coragem. Falta coragem. E é essa coragem que você está Justamente. imprimindo em nós para que a gente A possa... coragem precisa para o rico, a coragem precisa para o pobre e a coragem precisa principalmente para quem não está preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Então, quando a gente se refere à coragem, a gente fala para coragem social. O que é coragem social? Coragem social é aquela que você tem que ter para conviver com quem você não suporta, com educação, com respeito, com tolerância. Chama-se coragem social. Coragem física, aquela que você usufrui do teu físico para ajudar as pessoas. Hoje, por exemplo, com essas enchentes, às vezes a pessoa se joga na água, salva o cachorro, salva a pessoa, salva não sei o quê. Mas o ser humano não entendeu que na coragem física está uma oportunidade de caridade que até hoje ele não entende. Hoje, eu fico triste quando eu vejo anunciar no rádio ou na televisão, lá na minha região anuncia muito, pedindo pelo amor de Deus para doadores de sangue irem doar sangue porque o Hemocentro está com estoque baixo e cirurgias vão ser adiadas porque não tem sangue. E o ser humano não é capaz de doar sangue. Dar de graça o que de graça a gente recebe. É o ensinamento do Cristo. Então você vai no Hemocentro doar sangue. Vão lá retirar, não chega nem meio litro. Né? Você tem um tratamento de rei no Hemocentro. Sabe por que eu falo tratamento de rei? Quando você vai fazer um check-up, um exame de sangue, de fezes, de urina, às vezes leva um mês, 60 dias para os resultados saírem e tal. Você chega no Hemocentro, ele tira um pouquinho do sangue, já faz um teste no sangue na hora. Se você tiver um problema de AIDS, eles se avisam. Se você tiver um problema de chagas, se você tiver um problema de sífilis, se você tiver um problema de açúcar no sangue, você é avisado na hora e conduzido ao Hospital das Clínicas para ter o tratamento adequado. Na hora! Não tem fila, não tem espera, não tem nada. Se o teu sangue é bom, você doa sangue. Esse sangue que você está doando hoje pode salvar um ente querido teu amanhã. Principalmente nessa época do ano que nós nos encontramos hoje. Porque você sabe que o maior número de acidentes acontecem no Natal e no Carnaval. Então essa fase de dezembro a fevereiro, o consumo de sangue nos hemocentros é uma coisa absurda. É necessário um estoque para poder manter, salvar vidas. Você vai no hemocentro, perde meia hora, 40 minutos, doa sangue, faz um exame completo da tua análise do teu sangue. Ainda depois que doa sangue, você ganha um lanche e um suco de presente. E às vezes falta coragem porque tem medo. E não tem coragem de doar sangue. Falta coragem porque tem medo da picada da agulha. De uma agulha. Falta coragem porque tem medo de olhar aquela sacolinha encher de sangue. E não só isso, Valmor, a falta de conhecimento do ser humano hoje. Você fala de doação, você fala, não, eu chego lá, eles vão me pôr uma seringa, eu vou pegar AIDS, eu vou pegar não sei o quê. Que pegar o quê? A seringa é aberta na tua frente, descartável. Acabou esse negócio, não tem mais isso. Não tem contaminação mais. Não tem por contaminação nenhuma. Não corre nenhum risco de nada. Então é aberta aquela seringa na tua frente, é feita a aplicação. Os profissionais do Hemocentro têm uma prática tão grande. Se você não ficar olhando, você não percebe. É dar aquela picadinha, quando você vê, já foi. Porque a prática da aplicação disso é muito grande. Os profissionais são competentíssimos. Você entendeu? Eu estou falando de doar sangue, hein? E se eu for falar de doar órgãos? Aí precisa mais coragem. Aí precisa triplo coragem. Então vamos deixar o nosso internauta pensando um pouquinho no que é coragem. E nós voltamos daqui a pouquinho, depois dos nossos patrocinadores. Evangelho, És a minha salvação. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as vantagens que só a loja Ceará Materiais para Construção te oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e vários outros acessórios. A loja do Ceará fica na rua Borba Gato 556, no Recreio das Bandeirantes. E o telefone é 3551-6589. Loja do Ceará. Materiais para construção.
Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. O grande preço aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393. Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, não faz sentido do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Evangelho, És a minha salvação. Voltamos para o nosso segundo momento do nosso programa Jesus e Luz. E hoje nós estamos aqui com a presença agradabilíssima do nosso companheiro, confrade Adauri Antônio Camacho, que é de Ribeirão Preto, que é trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade e que é palestrante e dá palestra para esse Brasil afora. Hoje nós estamos aqui e ele está falando para nós sobre a coragem de viver, a coragem da vida, dos enfrentamentos do dia a dia, que são coisas muito simples, mas que nós realmente precisamos de coragem para exercer essa nossa função de cristão. Então, para que a gente possa continuar com essa visão, com essa conotação, deixamos aqui o Adauri para que ele fale para nós da coragem. Então, a coragem é tão necessária que você sabe que uma das piores doenças que existem hoje chama-se depressão. É depressão. A depressão, o que é? Talvez até a falta de coragem da pessoa enfrentar a vida nos momentos difíceis. Na área da psicologia, os psicólogos dizem que a depressão advém pela perda de alguma coisa que é importante para a gente. Quando você perde alguma coisa que é muito cara, muito importante para você, você fica triste com essa perda, você dá valor demais ao que perdeu, essa tristeza te passa para a melancolia, da melancolia passa para a depressão. Então o que a pessoa tem que ter? A coragem de quando tiver alguma perda, saber, né, que nem diz aquela música, sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar de novo. Quando a gente fala em perder alguma coisa, a gente não se refere só ao material. Ah, perdeu uma casa, perdeu uma fazenda, perdeu uma indústria, não é só isso. Hoje, às vezes até a perda de um grande amor pode causar uma depressão em quem perdeu. Porque você ama demais uma pessoa, essa pessoa não quer nada com você, parte para outra, você fica ali naquele estado de choque, triste, desanimado da vida. Eu conheço um amigo meu que não se casou mais com moça nenhuma porque perdeu aquela. Então, o que faltou às vezes? Um pouco de coragem, saber que quando uma pessoa não dá certo com a gente, é porque não está na programação reencarnatória nossa. Só que nós devemos dar a oportunidade de ter outra pessoa na vida da gente. Porque o ser humano não nasceu para viver sozinho. A gente tem que aprender a viver em sociedade. E o casal, quando se forma, está começando a fazer uma sociedade e principalmente, como ensina a doutrina, a importância de um lar. O lar é a base de tudo na vida do ser humano. O lar começa pelo casal. Então, quando a pessoa tem essa depressão, não só a perda material, pode ser a perda de um bem muito querido, que nem um grande amor. Às vezes perde um pai, perde uma mãe. Quando perde-se um filho, perde entre aspas, que parte para a espiritualidade. Porque a gente, por mais espírita que seja, e sabe que a vida continua, que a gente vai se encontrar, mas essa separação momentânea, temporária, é uma coisa que nos dói muito.
Por quê? Porque a gente está acostumado a conviver com aquela pessoa que ama, a pessoa parte pro lado de lá. Quando nós não estamos do lado de cá, nós estamos do lado de lá. Quando a gente morre, todo mundo chora. E quando a gente sai do planejamento reencarnatório para reencarnar na Terra, todo mundo chora também. Então o que acontece? Toda vez que a gente nasce, chora. E toda vez que a gente morre, chora. Chora-se do lado de lá, chora-se do lado de cá. Mas nós ainda não aprendemos a administrar esse mecanismo da vida. Então quando a gente tem essa perda, vem essa tristeza, vem essa angústia, vem essa melancolia, nos causa depressão. E hoje, se você for fazer um levantamento na indústria farmacêutica brasileira, mundial, a venda de antidepressivos é uma coisa espantosa. Talvez eu vou chegar ao exagero de dizer que quem não foi depressivo vai ser ou é. Dificilmente alguém escapa dessa fase. Precisa do quê? Tratamento espiritual e tratamento médico. Não só o tratamento espiritual, porque a doutrina espírita nunca recomenda o tratamento só espiritual. Toda doença, toda depressão precisa ter os dois acompanhamentos. O espiritual, através da prece, do comportamento adequado, da água fluida, e o comportamento médico, porque a gente tem dois corpos. Óbvio. E precisamos tratar dos dois corpos, o material e o espiritual, que um depende do outro. Então a coragem está aí, nesses momentos que você respira fundo e fala, acabou, estou no fundo do poço, não tenho saída, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Para, não estou sozinho, tem um anjo de guarda para me ajudar. Procura uma casa espírita, um pouquinho de água fluida, uma leitura do Evangelho, prece, 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 nos ajuda muito a ter essa coragem de enfrentar o problema. Pois é, você falando de coragem, eu fico aqui pensando e me colocando lá do lado do nosso internauta. Será que nós verdadeiramente somos corajosos bastante para enfrentar a nossa própria situação dentro de casa, não é? Enfrentar a possibilidade de a minha mulher ter mais conhecimento do que eu, enfrentar a possibilidade da minha sogra chegar em casa e a gente não se dá muito bem. Adauri, como é que fica essas coisas? Coragem social. Coragem social. Claro, você convive num grupo. Num grupo tem um que não gosta do outro. Deve ter alguma razão para isso. A razão a gente não sabe por enquanto. Só que como você não aceita muito aquela pessoa, você não tem o direito de fazer pouco caso, de desrespeitar, de ser mal educado. Então você tem que ter a coragem de, mesmo não suportando essa pessoa, tratar com educação, tratar com respeito, tratar com consideração, porque é um ser humano. Merece esse tratamento. E às vezes, a gente não ama de repente, a gente primeiro começa a gostar. Depois de gostar, passa a vir o amor. O amor também é uma coisa que cresce, que a gente administra e vai evoluindo dentro da gente, e a gente passa a amar uma pessoa, não da noite para o dia, através da convivência de um certo tempo. É um tempo, né? É um tempo, como aqueles casamentos que são não muito bem programados na espiritualidade, às vezes uma gravidez indesejada, uma necessidade extrema do casamento. Não vai dar certo? Claro que pode dar certo. A convivência com respeito, com educação, um fazendo bem para o outro, aquela convivência fraterna, vai fazer que esse casal passe a se gostar, passe a se suportar, para poder conviver juntos. De repente não está nem na programação de vida. Foi um acidente de percurso que aconteceu e que os dois, com paciência, com tolerância, com coragem, pode enfrentar e superar o problema. Porque nem tudo na vida sai do jeito que a gente quer. A gente tem que ter coragem de aceitar aquilo que a gente não gosta. Que é muito difícil, com certeza. Aí é que entra o valor da coragem.
É uma virtude por excelência, né? Porque realmente a vida se nos apresenta muitas vezes de maneira que nós precisamos verdadeiramente de muita coragem, não é? Para exercitar no dia a dia, por exemplo. Eu tenho que ter coragem para ser paciente, não é? Porque, por exemplo, no Evangelho fala que Deus coloca à nossa frente pessoas difíceis para testar a nossa paciência. E nós falamos assim, mas eu não tenho paciência, não é? Tem que e eu ter. preciso, quer dizer, me encher de coragem, não é? Mas para poder lidar com aquela situação, não é coragem para criar uma situação adversa. Justamente. Não é? Não aumentar o problema. Não aumentar o problema, é coragem Justamente. de solucionar o problema. A dificuldade. Não é? É isso aí. A coragem está baseada nisso. Porque os problemas nunca vão deixar de existir. Nunca. Todos os dias aparece um probleminha na vida da gente. E a gente tem que ter coragem de ir enfrentando e vencendo, enfrentando, vencendo. Cansativo? Cansativo. Difícil? Difícil. O que é fácil nessa vida? Nada é fácil, né? Então, E aí, todas as pessoas, cada qual no seu entendimento religioso, não é? De repente todos nós temos o conhecimento das coisas, né? Eu preciso fazer dessa forma. Mas eu não tenho coragem. é isso aí. Não é? Eu preciso exercer isso ou falar isso com essa pessoa. Mas eu não tenho coragem. Não é? Quem vai falar com a pessoa? Eu não falo, eu também não falo. Não é? Você Pode dá uma falar. notícia para alguém. Uma notícia triste para alguém. Eu não tenho essa coragem. Então a vida verdadeiramente requer de nós que a gente pare um pouquinho para pensar nessa questão da coragem para os enfrentamentos do dia a dia. Não é? Não é coragem para, como a gente fala, matar um leão por dia. Não é? Não é coragem de ser valente, ganhar na briga. Não, é coragem de enfrentar a dificuldade, coragem de enfrentar a adversidade da vida, sabe? Tá sempre de cabeça em pé, fala, não. Eu tenho uma senhora que convive conosco no centro, ela sempre dizia, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou fazer. A gente tem que ter esse pensamento para sair vitorioso diante da dificuldade. Na coragem de criar também, que a gente vai falar, tem um grande exemplo do Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Thomas Edison, pela 837 vezes que ele tentava fazer a lâmpada acender e não acendia, o companheiro dele falou assim para ele, doutor, vamos parar. O senhor não está vendo que já tentamos 837 vezes e não dá certo? Ele falou, não, nós encontramos 837 maneiras de não dar certo. Nós vamos procurar até achar que dê certo. Se ele não tivesse tido a coragem de ir para 838, 39, 40, ele não tinha inventado a lâmpada. É impressionante, né? É isso aí. Impressionante quando a gente vê, porque essa questão da tomada de decisão é uma coisa, mas a coragem de seguir em frente é que é outra coisa. Não se deixar bater pela dificuldade. Nunca. Isso chama-se coragem. 837 vezes não deu certo, o que tem que fazer? Parar. Falou, não, 837 que nós sabemos que não dá certo. Vamos achar aquela que dá certo. Dauri, nosso tempo está findando, não é? E quero deixar alguns minutos ainda para que você deixe a sua mensagem final para o nosso internauta que está nos vendo. Eu queria agradecer ao pessoal aqui de Minas, que acolhe a gente com esse carinho, com essa atenção. Já está pela 4ª ou 5ª vez que eu retorno aqui a essa região. Espero que o ano que vem se lembrem de mim, que eu gosto muito de vir aqui. E é uma oportunidade muito grande que a gente tem para divulgar a doutrina. E a gente que errou muito no passado, a gente tendo essa oportunidade de corrigir esse erro agora, porque não vai pensar que o orador é o bonzão, é o sabido, é o esperto, não. O orador espírita é aquele que falou tanta besteira nas outras encarnações, que agora tem que vir como orador para poder corrigir as besteiras que falou. Realmente é isso que o Divaldo É Franco isso aí. fala. Nós queremos agradecer então a oportunidade, esperamos que possamos ter outras oportunidades para estar aqui, Deus quiser, refletindo em outros temas ligados ao Evangelho, à doutrina espírita
e que se faz necessário que a gente realmente converse e traga esse entendimento. Nós ficamos por aqui, querido internauta, o nosso programa Jesus e Luz. Quer desejar a você uma semana de muita luz. Fique em paz. A não ser orgulhoso. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação.